Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre texto dramático. Ler e analisar um fragmento da peça Eles Não Usam Black Tie, do Gianfrancesco Guarnieri, é o primeiro objetivo da aula de hoje. Reconhecer os elementos constitutivos do texto dramático. Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. Eles não usam black tie. Então, em 1958, Gianfrancesco Guarnieri colocou esta obra para nós e tornou-se um ícone da nossa literatura. Aqui coloquei a capa do livro para vocês terem uma ideia, na iconografia, pelo menos a capa, professora, sim. A peça em 3 atos e 6 quadros. Então, nós vamos aqui ao ato 1. Então, aqui na rubrica, para você se situar como estaria o cenário, tá ok? Barraco de Romana. Mesa ao centro, um pequeno fogareiro, cômoda, caixotes, servem de bancos. Há apenas uma cadeira, 2 colchões onde dormem Chiquinho e Tião. Quadro 1. Maria, falando baixo entre risos. Pronto, lá se foi o sapato, enterrei o pé na lama. Tião. Olha só como tá meu linho. Passa a mão pela roupa risonho para fora. Ei, Juvencio, tocando na chuva, estraga a viola. Pausa, o violão afasta-se. É o maluco tocando na chuva. Maria, fala baixo, tu acorda o pessoal. Tião, acorda não. E a Maria, é melhor a gente ir andando. É só um pedacinho. Tião, para ficar enterrada na lama? Não, senhora. Vamos esperar estiar. Maria, dona Romana não vai achar ruim? Tião, acendendo um lampião. Não sei por quê. Maria, vamos embora, Tião. Tá tarde. Mamãe não dorme enquanto eu não chego. Tião, quer te aquietar? Pausa. Aponta a cadeira. Senta aqui. Maria obedece. Tião senta-se no chão junto dela. A viola continua. Pergunta. Percebeu que o texto é teatral? Então, ele tem algumas marcas, aqui de como os deveriam se comportar. Tem as rubricas, tem como tá colocado o cenário. Você já nota aqui essa diferença no texto. Eu coloquei um fragmento para você analisar. Então, aqui em azul, o diálogo de Maria e Tião. É melhor a gente ir andando, é só um pedacinho. Para ficar enterrada na lama? Não, senhora. Vamos esperar estiar. É possível reconhecer nessa passagem, em uso muito comum da variedade coloquial da nossa língua. Destaque essas expressões e explique qual o efeito de sentido que elas desempenham no texto e as relacione com a pontuação peculiar utilizada pelo autor. Faz aí, que eu te aguardo aqui.
Voltei. Eu te pedi aqui na atividade que você destacasse as expressões e explicasse o efeito de sentido que elas desempenham no texto e relacione isso com a pontuação, né? Então, olha aqui. Melhor, no lugar de melhor. Reticências. Pra ficar, no lugar de para ficar. Não, senhora, vamos, no lugar de vamos. Esperar, no lugar de esperar. E estiar é no lugar de estiar, cessar a chuva. As palavras reproduzem o quê? Os sons da fala. Ó. Vou repetir para você ver. Ó. Melhor, ficar, esperar, estiar. E esses sons da fala, essa oralidade presente, constrói a caracterização da personagem, né? A identidade dos populares que viviam lá de 1900 até 1950, então, na primeira metade do século XX do Brasil. Nessa época, então, que se ambienta essa fala, digamos assim, essa oralidade aqui, e isso fica caracterizado, registrado nesta maneira de falar aqui no texto. Continuando a leitura. Maria sorrindo. Tu gosta de eu? Tião. Ó, dengosa, eu sem tu não era nada. Maria, bobagem, namorado. Como tu era. Tião, tudo passou. Maria, pensa que eu não sei? Todas elas me andam, Tiãozinho pra cá, Tiãozinho pra lá, abraçando. Mas eu roubei você pra mim. Tião, todo eu. Maria fazendo bico. Fingido. Tião, palavra dengosa. Maria, sei tudo, tintim por tintim. Quando você morava na cidade, era o garoto mais sapeca do Flamengo. Namorava uma filhinha do papai, que era vizinha dos seus padrinhos. E por causa dela, levou uma bronca deles. Viu como eu sei tudo? Tião, muito bem, o que mais? Maria, sei muito mais, tu era um grande mentiroso. Dizia para a menininha que era estudante. Contava uma porção de vantagem, até que um dia ela ia te pegando, servindo de babá. Aí, quando tu viu ela, quis esconder o carrinho da criança atrás do murinho da praia. O garoto caiu, machucou a cabeça e tu levou uma bruta surra de teus padrinhos. E a menina não quis mais nada com você. Tião, é uma bela história, mas é também uma grande mentira, que eu nunca escondi de ninguém, que era a cria dos meus padrinhos. Muito menos para aquela enjoada lá. Intrigada. Quem te contou tudo isso? Maria, não digo. Tião, tá bem. Não pense que eu vou rogar. Perceberam a linguagem, como é bem característica, como tem as marcas de oralidade da época? Então, olha só, considere as palavras em destaque e responda. Então, nesse quadro azul, nós vamos ler aqui para ver a atividade 2, o que é a proposta. Vamos lá? Tião, é uma bela história, mas é também uma grande mentira que eu nunca escondi de ninguém, que era a cria dos meus padrinhos. Meus padrinhos. Muito menos para aquela enjoada lá. Aí ele, intrigado. Quem te contou tudo isso? Então, a deferência, ou seja, o respeito aos padrinhos, é muito comum na cultura brasileira. A que se deve esse fato? Pensa um pouquinho, eu já volto a conferir contigo.
Voltei. Vamos conferir então? Nesse trecho, eu nunca escondi de ninguém que era cria dos meus padrinhos, ele mostra bem o quê? O respeito, né, ao apadrinhamento, ao compadrinho, e suas práticas, né, são marcas ainda muito vivas dentro da nossa história. Então foi através desse costume que muitas famílias sobreviveram a episódios terríveis da nossa história. O sentimento de gratidão e pertencimento está nas palavras em destaque do Tião. Que palavras, professora? Eu nunca escondi de ninguém que era a cria dos meus padrinhos. Então tá aqui, né? Ele tinha orgulho disso até, né? Ele denota isso. Continuando a leitura, Maria, e sem falar nas moças da fábrica de lã que tu namorou todas. Tião, eu nunca esquecendo a Brigitte Bardot que eu namorei 3 anos. Maria, convencido, Tião. Quem te contou essas histórias? Maria, não adianta que eu não digo. Chiquinho resmunga e remexe-se. Atividade 3. Considere o recorte e responda. Maria, então, aqui no quadrinho azul. Convencido. Quem te contou essas histórias? Não adianta que eu não digo. Do ponto de vista da estrutura do texto dramático, como chamamos o texto em destaque? Qual a função na narrativa? Explique com as suas palavras. Percebeu aqui, ó, Chiquinho resmunga e remexe-se. Qual será essa função? Faz aí, te aguardo aqui. Vamos ver então qual é a resposta? Chiquinho resmunga e remexe-se. Então aqui a gente tem o quê? A rubrica, né, do texto, que é o quê? Um dos elementos constitutivos do gênero dramático.
Essa rubrica desempenha várias funções. Aqui indica a presença de um terceiro personagem na cena, o Chiquinho. Aqui tem outro exemplo de rubrica, abraçando-a e encostando seu rosto no dela. Então, por vários momentos do texto, vão aparecer as rubricas para você saber o que o personagem vai fazer, o que está acontecendo. Maria fala baixo que ele vai acordar. Chiquinho. Nem com uma bomba. Quem te contou? Não digo. Abraçando e encostando seu rosto no dela. Diz sim. Fica quieto, Tião. Teus pais acordam daqui a pouco. É melhor a gente ir indo. Quem te contou? Foi o jesuíno? Pronto. Safadão. Deixa ele para mim. E não vai fazer diz que diz. Durante a conversa, Tião descobre que vai ser pai. Maria diz que precisam noivar antes de casar. E Tião se preocupa com seu trabalho na fábrica e com o barraco em que mora. Estão felizes. Maria. Mesmo de antes ele era diferente, tu nunca vai me deixar. Nunca. E tu? Nunca. Só se tu deixar de ser meu Tião. Nunca vou deixar de ser. Já ouviu a letra desse samba dele? Tião cantarola. Nosso amor é mais gostoso, nossa saudade dura mais, nosso abraço mais apertado, nós não usa black ties. Minhas juras são mais juras, meus caminhos mais carinhosos, tuas mãos são mais mãos mais puras, teu jeito é mais jeitoso, nós se gosta muito mais, nós não usa black ties. Atividade 4, então a partir da leitura do fragmento aqui em azul, nosso amor é mais gostoso, nossa saudade dura mais, nosso abraço mais apertado, nós não usa black ties. O que você pode inferir sobre o significado, aqui na letra A, do neologismo em destaque? Qual o neologismo, prof? Black ties, está ali, aportuguesado, do inglês. Lembra? Estou dando um spoiler aqui quase, uma dica. Que efeito de sentido ele produz? Na letra B, apesar de engraçado, porque o contraste entre essa palavra e o restante da canção pode ser considerado uma chave interpretativa para a obra? Pense e reflita. Eu volto a seguir conversar contigo.
Voltei. Você está percebendo esse texto, né? Da peça de Gianfrancesco, eles não usam black ties, como ele tem muitas marcas da oralidade, né? Até aqui, ó, ele fala, ó, nunca vou deixar de ser, nunca vai deixar de ser meu tião. Observe aqui também que essa linguagem, ó, é melhor, né? É uma linguagem característica, porque da época e as personagens, elas viviam nessa primeira metade do século. Então, o autor quis colocar toda essa marca linguística no texto. Com isso, o que ele faz? Ele cria esse neologismo. Professora, o que é um neologismo? Neologismo, neo, novo. Então, neologismo é uma palavra que surge, né, sendo criada na língua portuguesa. Por exemplo, black tie seria o correto. Ele inventou aqui, ó, black ties. Antes tinha, por exemplo, passeata. Aí surgiu o neologismo carreata. Tinha a palavra comício. Surgiu o neologismo showmício. Então, neologismos surgem a todo momento. Recentemente, você já deve ter visto que surgiu o quê? Viralizar, né? Viralizou nas redes, né? Então, ó, viralizar, um neologismo, né? Uma outra conotação do verbo. E aí você vai vendo no seu dia a dia quais outras palavras, né? Tem até poema, né? Por exemplo, falo pouco, beijo menos ainda. Hoje criei um verbo, o verbo te adorar, com o nome Teodora. Então, o neologismo, os modernistas criaram sempre, né? Fazendo aqui a intertextualidade com o neologismo, você pode perceber que existem vários agora nos textos por aí. Atente seus olhos. Vamos gabaritar aqui então a letra A. É uma vestimenta de gala para ocasiões formais. Em geral, o smoking, né, ou os vestidos sociais de alta costura. Então, black tie é um tipo de smoking, né, aquele terno todo preto, né, com branco, gravatinha borboleta. E as personagens, né, eu perguntei aqui, ó, apesar de engraçado, por que o contraste entre essa palavra e o restante da canção pode ser considerado a chave da interpretação? Então, como chave na interpretação, a gente tem o quê? Que as personagens são de origem popular, são trabalhadores de fábrica que moram em barracos, né? E aí eles não usam esse tipo de traje a rigor. Suas falas reproduzem o quê? A desigualdade social do Brasil e denuncia muito as características do período modernista. Lembrando que o período modernista começa no início do século, já com a semana de 22, né? Então ali virado a 1900, semana de 22, e aí começam as gerações modernistas. A primeira geração de 22, a segunda de 30, né? A terceira de 45. Então, todo esse novo século, que é o século da velocidade, da luz, né? Ela tem essa caracterização. O que aprendemos? Lemos um fragmento da peça Eles Não Usam Black Tie, do Gianfrancesco Guarnieri. Reconhecemos a rubrica, tá? Como elemento constitutivo do texto dramático. Então, aqueles, entre parênteses, aquelas dicasinhas ali. Identificamos as marcas de oralidade no texto e a denúncia social, característica do período modernista. Nesse vídeo, falamos sobre texto teatral. Espero que vocês tenham gostado e até breve.